Pai, assim como o Senhor Jesus Cristo, em frente do sepulcro de Lázaro, disse: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas para que todos possam crer que tu me enviaste. Ó meu Pai, que através, meu Deus, desse vídeo, meu Pai, aquilo que a minha limitação, porque eu sou o pó da terra, meu Deus, mas como instrumento em tuas mãos, ó meu Deus, assim como o Senhor levanta para levar a palavra do Senhor, como enviou o Senhor Jesus Cristo, que através, meu Deus, desse vídeo, que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça, porque está escrito que o Senhor veio para convencer o homem do pecado. O mundo não conhecerá ao Senhor, mas aqueles que se arrependem, ó Pai, dos pecados. Porém a tua palavra diz: ide pregai. O apóstolo Paulo diz, meu Pai, em uma das suas cartas, que não tem quem pregue, mas o Senhor nos levantou, meu Deus, para levar a palavra do Senhor. E que através, ó Espírito Santo, desse vídeo, aquilo que eu não consiga, meu Pai, o teu Espírito possa tocar. Ó Jesus, que o Senhor derrama o colírio do teu Espírito sobre todos os olhos, abra o entendimento, os ouvidos daqueles, meu Pai, que vão ouvir e assistir esse vídeo, para que eles possam entender que sim, meu Deus, tu és o sumo sacerdote, o nosso Jesus Cristo, mas que nós temos que ir diante do Senhor arrependido, confessar os nossos pecados, para que a gente possa, meu Pai, buscar a salvação, porque o Senhor preparou uma mansão que não se compara com que nenhuma obra que o homem aqui possa construir, mas o Senhor preparou. Pisaremos, ó Deus, os salvos em ruas de chão de ouro, aleluia. Mas para isso temos que nos redimir, e só o teu sangue, só o Senhor, meu Pai, para poder nos purificar do pecado, porque o príncipe desse mundo, ó Deus, o diabo, cegou o entendimento, mas que através, meu Deus, do teu Espírito e desse vídeo, o Senhor possa alcançar almas, meu Deus, alcançar pessoas, que elas possam se despertar, ó meu Pai, para a salvação do Senhor. Eu te agradeço por tudo, meu Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor pelos livramentos, por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na alma de cada um. A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 5, que o sacerdote, o sumo sacerdote, tomado dentro dos homens, ordenado pelos homens para as coisas que pertencem a Deus e pelo sacrifício do povo. Ou seja, Deus levantou o sacerdote. Todos já ouviram falar de Arão. A Bíblia vai dizer sobre Arão, que era o sacerdote que, quando o povo de Israel, as pessoas de Israel, pecavam, levava um novilho até o sacerdote. E ele matava aquele novilho, segurava na cabeça do novilho, matava, tocava com o teu dedo sobre o sangue, ia para a porta do tabernáculo, aspergia sobre o véu do templo, arrancava a gordura daquele novilho e fazia o sacrifício, e fazia a purificação, a queimava como incenso suave para o pecado, remissão dos pecados do povo. Porém, a Bíblia diz que o próprio sacerdote, ele também era homem, ele era pecador, ele tinha os mesmos desejos, ele tinha as mesmas paixões. E era necessário que o próprio sacerdote fizesse o sacrifício pelos pecados do povo, para que o povo pudesse ser salvo. E ele também precisaria fazer para os pecados deles, porque ele era um homem, então ele também tinha as falhas deles. Porém,
o Senhor Jesus, ele vem como sumo sacerdote, pela ordem de Deus Pai, segundo a ordem do Melquisedeque. Então, interessante que o Senhor Jesus, olha, no passado, tinha que levar o sacrifício, um novilho. Então, aquela pessoa, quando levava um novilho, eu fico imaginando, a pessoa quando tem um cachorro, um cavalo, quando esses animais, eles morrem. Tem pessoas que ficam com depressão, tem pessoas que ficam solitárias, se sentem solitárias, se isolam, que fica até doente quando um desses animais morre. No passado, quando o povo pecava, levava um novilho. Então, quando sacrificava aquele novilho, a pessoa que pecou sentia a dor daquele animal. E aquilo ali inibia daquela pessoa não pecar mais. Olha, se eu pecar, vou ter que levar um cordeiro, vou ter que levar um animal para que ele morra no meu lugar. Então eu vou me esforçar para não pecar, mas nós somos seres humanos, então toda hora estamos pecando. Então era assim, isso sucedia. Olha só que situação. Mas aí o Senhor Jesus, ele vem como sumo sacerdote, ele vem como o sacrifício, o cordeiro, e ele vem como pecador. Olha só que coisa forte. Então, no passado tinha que ir até o sacerdote que tinha a função das coisas que era de respeito ao tabernáculo, ao templo, os rituais do templo, as purificações do templo. Então, para a oração do povo ser ouvida, a oração do pecador seja ouvida, tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote ia até o santuário, ia até o lugar de consagração, se purificava para que a oração do povo fosse ouvida. Mas aí Jesus, que é o sumo sacerdote, ele assume esse papel, ele assume essa função. E o interessante é que lá em Hebreus fala que Jesus, ele orou com súplicas, clamores, orações. Clamar, nós entendemos que é orar com voz alta, é orar com a alma, com o espírito, orar com determinação. E olha só que interessante, o sacerdote, quando ele fazia a purificação, o sacrifício, ele matava o animal, mas porém, quem sentia a dor física era o animal. Então o sacerdote ia lá, orava a Deus, se consagrava a Deus, mas quem sentia a dor era o animal. Mas olha só que o amor de Jesus, a gente consegue entender o amor de Jesus quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, a gente se aprofunda nas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele orou com clamor, e nós sabemos que no Getsêmani, até sangue pingou do Senhor Jesus. Olha a aflição que o Senhor Jesus, mas ele estava como um cordeiro. Agora imagina, você orar, agora sacrificando um animal, é até mais fácil, é diferente. Um exemplo, o Senhor Jesus, ele ora assim: Pai, eu oro pelo aquele que tu me deste e pelos que virão crer pela palavra. Olha só, então Jesus, ele como sacrifício, sabendo que iria ser que era o sacrifício, que iria sentir dor, ele consegue orar. Por isso que ele ora pelos inimigos. Jesus, sabendo que iria ser crucificado, ele orou por aquele que cuspiu em sua face. O Senhor Jesus, ele como sacrifício, ele orou pelos aqueles que crucificaram, que pregaram. Ele orou pelos aqueles que zombaram. Ele orou pelo traficante, pelo assassino. Ele orou por todos, por todos. Ele não fez acepções de pessoas, ele orou por todos. Então, olha só o amor de Deus. Olha só, o Senhor Jesus, quando ele ora por mim, por você e por pessoas que ainda vão nascer, pelos seus filhos, filhos dos seus filhos. Ele ora. É muito forte. Agora, como é que a pessoa vai orar sabendo que ele será morto? Isso demonstra o quê? Demonstra o amor, que ele iria sentir a dor que aqueles animais sentiram. E a forma que Jesus morreu naquela época era a pior forma que tinha, quando os romanos crucificavam. E Jesus morreu pior do que todos, que ele ainda foi chibatado, ele foi crucificado, arrancaram a pele do Senhor Jesus, furaram com a lança, foi zombado, passou por vários processos até ser morto. Pessoas daquela época eram mortos direto, crucificado direto. E Jesus, ele sofreu ainda, sofreu psicológico. As pessoas falavam, viam, tentavam achar erro no Senhor Jesus, mas não achavam. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi abandonado. Jesus foi rejeitado. Jesus foi zombado para nos salvar. Talvez há pessoas que estão ouvindo aqui, que já pensou: meu Deus, ninguém gosta de mim. As pessoas me desprezam, você se sente solitário. Não. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu. Quando ele morre, quando ele é o sacrifício, ele morreu por você. Ele morreu para que você possa ter a salvação. E
o amor dele é pelo mundo todo. Olha só, o João Batista, quando avista Jesus, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o próprio sacrifício. Porém, para que os seus pecados agora sejam perdoados, você agora tem que crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o Salvador da sua alma. Assim o seu pecado vai, porque o sangue do Senhor Jesus, Ele purifica o pecador, o pior pedófilo, o assassino, todos. Se você crer de coração, crer sincero, e Ele sonda os corações, você é purificado, você é lavado dos pecados. Então isso que a gente tem que fazer agora, a gente tem que reconhecer que o Senhor Jesus, Ele é o Salvador. Então, há um texto bíblico que o Senhor Jesus, ele diz: entra no teu quarto e ora o Pai em secreto. Muitas pessoas, a maioria esmagadora, imaginam o quarto físico, ou seja, você vai lá na casa sua, entra no quarto seu e ora. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é espiritual. Ela disse, minhas palavras é espírito e vida. Jesus não é necessariamente o quarto físico. Sim, você ora no seu quarto, mas ele quer dizer o quê? Quando você for entrar no seu quarto, você vai trancar a porta. Mas imagina, você está na sua casa, você tranca a porta da sua casa, mas tem as crianças correndo na sala, tem o rádio, tem a televisão ligada, o carro passando na rua, um falatório. Então, mesmo com a porta trancada, você está sujeito a ficar desatenta com o que está acontecendo fora do quarto. Quando o Senhor Jesus diz: entra no quarto, tranca a porta, ele está dizendo a porta espiritual. Você tem que se isolar, estar distante do barulho, daquilo que vai te distrair, e trancar as portas espiritual para que ele possa ouvir aquilo que você quer de fato falar com ele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele ia para os montes, ele estava sempre sozinho. Em muitos momentos ele não levava os discípulos para ele orar a sós com Deus Pai, ou seja, não tinha nada atrapalhando, porque o espírito dele estava focado ao céu. Ele diz: aquele que ressuscitou em Cristo, olhai para o alto, que Cristo está no alto. Então e ele é o sumo sacerdote. Quando nós vamos orar, o próprio Senhor, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo que leva a oração, ele acrescenta aquilo que nós não acrescentamos. E através de Jesus, que na época tínhamos que ir ao sacerdote que levava a oração ao céu, o Senhor Jesus, como essa função, ele é o sumo sacerdote, ele leva até o trono. Nós, na oração, conseguimos entrar na graça, entrar no trono da graça. É por isso que muitas coisas acontecem para você não orar. Muitas coisas acontecem para você não buscar a presença de Deus, porque é na oração que nós somos levados em espírito até o trono de Deus. Então, nós temos que se voltar, nós temos que estar atento em espírito, andar em espírito, viver em espírito, para que a gente possa buscar. Então, isso é a forma que Jesus fez, o sacrifício vivo do Senhor Jesus para salvar a nossa alma. Talvez você se sente de fato rejeitado, você se sente desanimado, mas quando você se sente desanimado, você está desprezando aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Toda a dor que o Senhor Jesus, ele fez a parte dele, Jesus fez a parte dele como sacrifício. Agora depende de você fazer a sua parte, se voltar para o Senhor Jesus, se voltar para aquele que é autor da sua vida, aquele que criou o céu e a terra e que te formaste. Então, se desperta, se volta para o Senhor Jesus. Ele fez aquilo que nenhum homem, nenhum sacerdote poderia fazer. Então agora ele quer que você se volte para ele, se desperte enquanto há tempo. O Senhor Jesus, ele quer te salvar. A Bíblia diz que o salvo, pisará em ruas, em chão de ouro. Ou seja, aqui no mundo, a briga por poder, a briga por lugares, disputas, mortes. Lá nós pisaremos em rua, em chão de ouro. Aleluias. Não se compara com aqui. Não se compara com o que esse mundo aqui pode oferecer. Então se volta para ele, porque ele quer salvar a sua alma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.